12. Reencarnação artificial. Recentemente, num amplo estúdio batido de sol em Moscou, um grupo de estudantes de arte contemplava com suma atenção o modelo. Profundamente mergulhado na própria visão da jovem, cada qual olhava para baixo e para cima, confrontando as curvas do modelo com a figura que principiava a delinear-se no caderno de desenho. Nenhuma cabeça se voltou quando o professor, Dr. Vladimir L. Raikov, entrou na sala e pôs-se a andar. Entre eles em companhia de um visitante. Quero que conheça um dos meus melhores alunos, disse Raikov. Uma moça de pouco mais de 20 anos se levantou, aparentemente de má vontade. Logo, porém, como se tornasse em si, voltou-se, rápida, para o visitante e estendeu-lhe a mão. Sou Rafael de Urbino, disse ela. O nome pronunciado surpreendeu menos o visitante do que a maneira displicente com que a rapariga, aparentemente normal, inteiramente desperta, tentava fazer-se passar pelo grande pintor da Renascença. Poderia dizer-me, por acaso, em que ano estamos? Perguntou ele. Ora essa. 1505, naturalmente. Precisando de um momento para pôr em ordem as ideias, o visitante recuou para focalizar a câmera na bonita e jovem estudante. O professor Raikov perguntou-lhe. Você sabe o que ele tem na mão? Não? Nunca viu nada parecido com isso. Nunca. Nunca vi nada parecido com isso em toda a minha vida. Depois de tirar algumas fotografias, o visitante recomeçou a falar sobre câmaras, jatos, Sputniks, e à proporção que a jovem se mostrava mais inflexível nas negativas sobre tudo o que lhe vinha à mente e que se relacionava com 1966, o ano em que estavam vivendo. Fantasmagorias. Isso tudo é bobagem. Os senhores estão me aborrecendo com tolices. Bradou a moça, exasperada. Está bem, muito obrigado por ter nos permitido falar com você, atalhou o professor. Volte para o trabalho. Desenhe. Desenhe da melhor maneira que puder, mestre Rafael. Eis aí um exemplo, disse o Dr. Raikov ao visitante, redator da Komsomolskaya Pravda, do que denominamos reencarnação. Essa reencarnação de Rafael em Ira, jovem estudante de ciências, não levará o psiquiatra Raikov a uma pesquisa através de teias de aranha e adros desmantelados de igreja para corroborar a história da moça de uma gloriosa existência passada. Raikov, que trabalha com os parapsicologistas da Popov, sabe como esse Rafael se reencarnou e sabe como se reencarnaram os 3 outros Rafaéis da classe. Raikov os chamou à vida. Ele é um mestre hipnotista. Com a sua marca dinâmica de reencarnação, Raikov está tentando provocar o surgimento do talento, talvez do próprio gênio, em seus alunos. Não estamos dando às pessoas, com a reencarnação, alguma coisa externa. Alguma coisa que elas não possuem, dizem os soviéticos. Mas pouquíssimas pessoas compreendem os poderes extraordinários que possuem. Só sou capaz de evocar o fenômeno da reencarnação quando o paciente se acha num transe excessivamente profundo, declara Raikov. Uma nova forma de transe ativo. A ação é o toque dominante da reencarnação de Raikov. Alia é uma estudante adiantada de física da
Universidade de Moscou. A arte, realmente, não lhe interessava muito. Ela sentia que não tinha talento para o desenho. Os seus esboços, quando se ofereceu para participar das experiências de Raikov, lhe confirmavam a opinião, pois não revelavam muito maior sentimento que os desenhos mais esquemáticos. Você é Ilya Repin, insistiu o Dr. Raikov dirigindo-se a Alia em estado de transe profundo. Repin, grande pintor russo do início do século, ainda é vigorosamente estudado na União Soviética. Você pensa como Repin. Vê como Repin. Possui as capacidades de Repin. Você é Repin. Por conseguinte, o talento de Repin está às suas ordens. Depois de algumas sessões de reencarnação, qualquer um perceberia que Alia estava desenhando muito melhor. Após 10 tardes como Repin, começou a querer desenhar nas horas de folga e passou a andar com um caderno de desenho. Em 3 meses, quando Raikov concluiu o curso que lhe destinara de 25 lições, Alia desenhava como um profissional, não como Repin nem como Rafael, duas das suas muitas reencarnações, mas tão bem quanto um desenhista competente. O novo talento explodiu de maneira tão vibrante em Alia que ela está pensando seriamente em mandar às favas os teoremas de física e consagrar ao cavalete todo o seu tempo. Alia não poderia ter aprendido a fazer isso no estado comum de hipnose profunda, que é passivo. Explica Raikov. Este, que pertence à nova classe de jovens estudantes soviéticos da mente, tem grande experiência de treinos passivos, em que a sua palavra é uma ordem para o paciente. Raikov exibiu os seus poderes com o Grupo Popov na maioria das experiências telepáticas do grupo, e escreveu artigos científicos acerca da estimulação de fenômenos psíquicos sob o efeito da hipnose. Ele pode induzir facilmente Alia a um transe passivo. Ordenou-lhe que representasse nesse estado diante de um visitante. Sob a ação da palavra hipnótica de Raikov, Alia, de olhos cerrados, andou pela sala com os movimentos vagarosos de uma sonâmbula. Raikov estendeu-lhe um copo invisível de suco de maçã. Ela engoliu o suco de um trago. Obrigada, disse, isso me faz sentir muito melhor. Na reencarnação, Alia é ela mesma, ainda que a pessoa acerte de ser Mestre Rafael. Mostra-se alerta. Inteiramente acordada. Vê o modelo, o lápis, o caderno de desenho. Compõe conscientemente o próprio esboço. Põe os próprios sentimentos no trabalho que está fazendo. Sem ser um Svengali convertido em pintor, Raikov se mantém fora de cena no que diz respeito a Alia. É um observador, o homem que aciona o interruptor. A reencarnação conduziu a moça a um estado em que ela se submete a novas leis, que têm sido muito pouco pesquisadas. A elaboração dessas leis desconhecidas é a meta do meu trabalho, afirma Raikov. A reencarnação é importante por si mesma. Abre diante de nós o lado inexplorado da psique humana. 171. O Dr. Vassiliev, o parapsicologista pioneiro, concordou com a importância da psique não explorada. Pouco antes de morrer, escrevendo sobre as artes e a inspiração criativa, afirmou, com o progresso da parapsicologia, estamos mais perto de desvendar os mistérios da criatividade.
Sabemos agora que as faculdades psíquicas e criativas do homem têm muita coisa em comum. 241. Os parapsicologistas e os críticos de arte reconhecem geralmente que a criatividade e a inspiração são disparadas com a força que os cientistas contemporâneos denominaram ESP. Mas você pode aprender a desenhar em 20 lições fáceis. O descobrimento da artista em Alia parece demasiado fácil. E o seria, concordam os soviéticos, por qualquer um dos sistemas usuais de instrução. Mas, dizem eles, a reencarnação permite que a mente se torne supercriativa, porque lhe faculta operar de acordo com leis novas, quase mágicas. Essas leis produzem danos estáveis. Alia, ao que parece, não desceu do seu alto nível artístico depois que se afastou de Raikov. Nem os outros pacientes. O Dr. Raikov e seus colaboradores fizeram testes iniciais com 20 jovens estudantes, de pouco menos ou pouco mais de 20 anos, sem dotes artísticos, mas inteligentes. Raikov proporcionou cada um de 5 a 20 experiências de reencarnação. Depois da encarnação final como gênio, alguns desenhavam melhor do que os outros, mas todos haviam progredido acentuadamente e Raikov tem quadros para prová-lo. Todos acabaram, em sua opinião, donos de um novo talento, recém-descoberto. 229. A atividade como mestre reencarnado não deixa restos de lembrança. No estado não reencarnado e isso não nos surpreende. Esses estudantes, a princípio, recusaram-se a acreditar que tivessem desenhado as imagens que lhes eram exibidas e provavelmente não quiseram crer que houvessem assinado Repin ou Rafael com um bonito floreio no fundo do quadro. Entretanto, à proporção que as sessões progrediam, a habilidade para o desenho, adquirida como Repin, principiou a filtrar-se-lhes nas próprias personalidades conscientes. Ao revés de todas as experiências anteriores, os estudantes descobriram que eram, afinal, capazes de desenhar. Por volta da 10ª sessão, contou-nos Naumov, o novo talento, estabilizado, passa a fazer parte do equipamento consciente do aluno. O que este adquiriu não o abandona. O estudante está pensando, formando relações e juízos, adquirindo a própria experiência durante a reencarnação. Consequentemente, o potencial criativo que desenvolve e estende fica sendo seu, explica Raikov. Outro cientista, o Dr. Milan Ryzl, trabalhando em Praga no princípio da década de 1960, engenhou um sistema hipnótico para evocar nas pessoas o talento psíquico em lugar do talento artístico. Alguns pacientes de RYZL também constataram que o talento da ESP que neles floresceu sob o efeito da hipnose estabilizou-se como uma capacidade nova, conscientemente controlada, na vida cotidiana. Perguntado se não estaria apenas transplantando alguma coisa nos estudantes em estado receptivo, Raikov observou: como hipnotista, limito-me a deixá-los nesse estado de supervigília, mas, depois disso, não lhes imponho coisa nenhuma. O que acontece, às vezes, é precisamente o contrário. Raikov lembrasse de uma moça que ele reencarnou, não como artista, mas como famosa rainha inglesa. Desejamos dar um baile, anunciou a súbita rainha.
Você, disse ela a Raikov, saia e encarregue-se dos preparativos. É minha ordem. Ajuntou, em tom imperativo, quando Raikov, que habitualmente dava as ordens, pareceu hesitar. Raikov reencarnou outro estudante, Volodnia, como um artista russo do século XIX designado simplesmente por N. Como N, Volodnia considerava Raikov o seu modelo pessoal. Dedicou os seus quadros a meu melhor modelo e amigo, 1883. Enquanto desenhava, N gostava de expor as suas teorias sobre arte. Você não gostaria de publicá-las? Perguntou o modelo Raikov. Naturalmente, suspirou o rapaz, mas elas nunca passariam pelo crivo de censor. Nessa ocasião, outro psiquiatra entrou na sala. Ah, esse amou Raikov, aqui está o censor. Eu gostaria que você o conhecesse. O médico censor estendeu-lhe a mão. Volodnia deu um salto para trás, escondendo a mão nas costas. Nunca apertarei a mão de um censor czarista. E, pondo-se a andar carrancudo em torno deles, gritou para Raikov. Meu amigo, ponha para fora daqui todos os censores. Raikov não pôde resistir à tentação de apresentar o ardente Volodnia a outra estudante, Helena, também momentaneamente reencarnada como o famoso N. N só pode ser uma pessoa. E eu, naturalmente, sou essa pessoa. Esta moça é uma impostora. Observou Volodnia para Raikov. 172. Como os demais, Volodnia era de opinião que adquirira talento artístico em pouquíssimo tempo. Como escreveu um autor soviético, os estudantes têm a impressão de que todas as dificuldades iniciais ficaram para trás. Parece-lhes que aprenderam as técnicas do desenho enquanto reencarnados numa sucessão de mestres. Repin, Rafael, Matisse e outros. Agora estão prontos para sintetizar e desenvolver o próprio estilo. O ensino de Raikov é semelhante ao ensino tradicional da arte, em que o estudante se sentava com um caderno de desenho num museu, diante dos quadros de grandes mestres, com uma diferença: a reencarnação de Raikov sintetiza dias em horas e anos em meses. Em seu caderno de desenho, Alia passou, em 3 meses, das figuras rabiscadas para um bom retrato. O seu súbito florescimento artístico através da reencarnação custou-lhe apenas umas poucas horas por semana. Raikov apresentou estudantes com perspectivas mais amplas do que ver através dos olhos de pintores famosos. Ele conseguiu que a sua aluna Luba regredisse hipnoticamente de modo que pudesse ver o mundo com olhos de criança. Mas ela não tornou a vê-lo como uma Luba mais moça, foi reencarnada em outra pessoa, chamada Olga, nas idades de 5, 8, 10 e 14 anos. Em seguida, Raikov proporcionou-lhe um acervo ainda maior de experiência. Reencarnou-a num menino chamado Ilia, com as mesmas mudanças de idade, até os 17 anos, que era a idade de Luba na ocasião. Os desenhos dela refletiram as diversas paradas em seu trajeto de reencarnação. As imagens desenhadas como menina mostravam maior plasticidade e suavidade. Raikov deu a um adulto uma dose ainda mais estranha de experiência ampliada. Nesse caso, ele se afastou da
linha principal do seu esforço para evocar a criatividade, a menos que se considere a cura de si mesmo como um ato possível e criativo. Na qualidade de psiquiatra, Raikov enfrentou o problema de Boris, um alcoólatra crônico. De meia-idade, dono de alguma cultura. O homem aparecia de vez em quando para tratar-se na clínica psiquiátrica. Continuava a beber, sucediam-se os períodos de delirium tremens, e a família, cansada, já estava prestes a desistir e a deixá-lo. Tivéssemos nós algum poder que os bem-dotados nos dissem para podermos ver-nos a nós mesmos como os outros nos veem. Escreveu Robert Barnes. O Dr. Raikov imaginou que tinha um poder dessa natureza. Decidiu reencarnar em Boris os parentes dele. O psiquiatra começou com a mãe de alcoólatra, por quem este último sentia carinho e amor. Quem é você? Eu sou Tatiana Nikolaevna, respondeu Boris, pronunciando o nome de sua mãe. Raikov contou ao homem reencarnado que o filho dela estava deitado no sofá, tomado de um estupor alcoólico. Ele ficou azul, é nauseabundo, as coisas vão mesmo muito mal, continuou Raikov, batendo sempre na mesma tecla. O paciente, com os olhos arregalados, atirou-se no sofá, praticou em seu filho a respiração artificial. Borrifou-lhe o rosto com água imaginária, deu-lhe um remédio invisível numa colher invisível, e suplicou aos médicos que lhe prestassem os primeiros socorros. Como foi que você pôde beber desse jeito? Lastimou-se a mãe reencarnada. Você está morrendo. Por causa da bebida. Sua mulher vai abandoná-lo, sua filha não poderá gostar de você. Raikov produziu um som gorgolejante com uma garrafa de água. Tatiana Nikolaevna, seu filho parece estar bebendo outra vez, disse ele. Tatiana, com o rosto vincado pela repugnância, tentou arrancar a garrafa do filho invisível e espatifá-la no chão. Mais tarde, Raikov reencarnou em Boris, a filha dele. Papai, disse Boris com voz calma, suave, parecida com a da filha. Papai, por que tornou a beber? Que aconteceu com você? Isso é terrível para mim. E lágrimas rolavam pelo rosto de Boris reencarnado na própria filha. Finalmente, Raikov evocou a esposa do homem e outros membros da família. Boris não recordava coisa alguma desses momentos carregados de emoção em que fora reencarnado, sucessivamente, em alguns de seus familiares. Mas, um belo dia, ele confidenciou ao seu psiquiatra, o Dr. Raikov, que, de repente, entrara a pensar nos sentimentos que devia inspirar aos parentes. Parecia sentir-lhes quase que fisicamente a cólera e a repugnância. Comecei a ver tudo o que havia de detestável na minha embriaguez através dos olhos deles. É pavoroso. No dizer de Raikov, essa reencarnação médica, interessando os laços mais fortes de Boris com a vida, pouco a pouco ajudou a assumir uma atitude crítica em relação ao próprio comportamento. Um tipo de reencarnação, diz Raikov, pode ser uma excelente adição ao tratamento psicoterápico. Pode ser também usado na reabilitação de criminosos. As experiências médicas de Raikov parecem promissoras, mas o seu projeto de forçar o talento criativo a florescer em sua estufa de reencarnação é ainda mais emocionante e mais fértil. Poderia ser utilizado não só em
relação a talentos, mas também em programas de readestramento comercial e industrial. Como psiquiatra soviético, Rykov está naturalmente interessado no lado fisiológico da reencarnação, que propicia a pessoas como uma estudante de medicina, que confessou não somente não saber desenhar, mas também não gostar de arte, o rápido desenvolvimento de uma aptidão para o desenho. Ligando os dispositivos habituais de observação, Rykov confirmou a suposição de que o transe da reencarnação é uma coisa nova. Diferente do costumeiro transe passivo da hipnose profunda, em que o EEG mostra o ritmo alfa de repouso. Na reencarnação, o ritmo alfa desaparece completamente e o EEG acusa um padrão semelhante ao que se registra normalmente na vigília completa. 171. Enquanto uma estudante vive como se fosse Rafael, fisiologicamente parece estar super acordada. O cérebro revela intensa concentração, sem nenhuma distração. Dir-se-ia que todo o ser se movimenta-se à luz de um refletor inexorável. Em muitos sentidos, a reencarnação é a antítese do sono. Não obstante, tem afinidades com o transe comum. Os estudantes caem num sono profundo antes de tornarem-se. Muito embora Rykov não faça menção da amnésia, eles nunca se lembram de um único momento que tenham vivido como outra pessoa. De acordo com os soviéticos, somente um hipnotista muito competente é capaz de conduzir as pessoas à liberdade da reencarnação. Nem todos os pacientes podem ser submetidos ao primeiro passo, o transe profundo. E o próprio Rykov já desistiu de encaminhar algumas pessoas nesse transe para uma atividade de reencarnação. Rykov utiliza um novíssimo e insólito instrumento, inventado por um talentoso físico de 29 anos de idade, Viktor Adamenko, para controlar o seu trabalho. Essa máquina registra o fluxo de energia do corpo, utilizando como pontos de controle para os seus eletrodos os pontos de tratamento pela acupuntura da medicina chinesa tradicional. Os antigos chineses introduziam longas agulhas em pontos específicos da pele para curar moléstias. O físico Adamenko liga os seus fios aos mesmos lugares da pele e capta as mudanças da energia corporal causadas por alterações da consciência e variáveis estados emocionais. No laboratório de Rykov, Adamenko ligou cuidadosamente a sua máquina, chamada CCPA. Condutividade dos canais dos pontos de acupuntura, para testar voluntários e grupos de controle. Depois foi a vez de Rykov, que colocou pacientes em estado de hipnose passiva. Completamente sob o seu domínio, estes viam jardins de rosas que o experimentador evocava para eles, faziam gestos de sonâmbulos. Também produzia nos pacientes a hipnose de reencarnação. E os hipnotizados, como os estudantes Rafaels e Repins, agiam totalmente por conta própria quando em transe. Ao cabo de muitas sessões, Rykov e Adamenko cotejaram os gráficos da CCPA. Encontraram pronunciada diferença entre as diversas formas de hipnose que Rykov experimentara. Por meio da CCPA podemos registrar objetivamente a atividade psíquica da mente em estados de sonambulismo e em vários níveis de hipnose.
relataram os dois na Revista de Neuropatologia e Psiquiatria de 1968 do Instituto Médico de Sechenov. 173 eles haviam descoberto um novo meio de ver o interior da mente, de registrar a consciência. Esses estados são muito difíceis de medir por qualquer outro método, disseram. Raikov e Adamenko descobriram que havia até maior atividade na mente durante a reencarnação do que a que existe quando uma pessoa está totalmente acordada. Isso corrobora os descobrimentos do EEG, segundo os quais a reencarnação é um estado de supervigília, muito diferente da hipnose comum, passiva. A CCPA registra as mudanças da energia corporal à medida que variam a emoção e a consciência. Proporciona um modo claro, científico, de mostrar como o pensamento realmente nos afeta. Os parapsicologistas tentaram verificar, finalmente, se a CCPA seria capaz de captar algum efeito corporal do pensamento à distância. Veja o capítulo 18. A ciência norte-americana não parece ainda ter feito uso da CCPA. Mas os cuidadosos relatos publicados pelo prestigioso Instituto Médico Sechenov implicam certamente que é CCPA novo modo de olhar para dentro e aprender a sutil interação do pensamento e do corpo, da psique e do soma terá usos muito mais amplos do que o simples registro dos estados mentais de artistas reencarnados. A capacidade musical, tanto quanto o talento artístico, também foi acentuado por Raikov. Ele reencarnou o grande violinista Fritz Kreisler num estudante do Conservatório Musical de Moscou. Acreditando ser Kreisler, o rapaz começou a tocar à maneira de Kreisler. Essa capacidade consolidou-se-lhe no estado consciente. Afirma Raikov que a reencarnação pode ser usada no treinamento artístico, musical e científico. O seu rápido salto do descobrimento para a aplicação reflete a preocupação soviética pela busca de métodos novos e radicais de ensino. The Other Side of the Mind, 405 do financista e escritor W. Clement Stone e da jornalista Norma Lee Browning, mencionou as primeiras atividades da pesquisa renovada da ESP na Rússia, no início da década de 1960 sensível à competição global entre a URSS e os Estados Unidos e ao maior, embora frequentemente descurado, recurso de que podem dispor as nações o poder da mente. Stone foi a Washington, onde conseguiu uma entrevista com Oliver Caldwell, que então exercia as funções de comissário interino de educação internacional, ligado ao Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar. Grande conhecedor de assuntos russos. Caldwell disse a Stone e Browning: estou abismado com o ceticismo e, às vezes, com a hostilidade que encontro quando tento falar a norte-americanos sobre algumas das experiências que estão sendo realizadas na URSS no domínio da parapsicologia e outros campos correlatos. Isso me parece particularmente estranho porque existe uma documentação, já traduzida, à disposição dos interessados, que confirma a maioria das coisas que vi na URSS. Estou realmente perplexo, porque, se os Estados Unidos não fizerem um esforço sério para atravessar essa nova fronteira, daqui a 10 anos talvez seja tarde demais.
Caldwell falou de muitas e ousadas avenidas que os soviéticos estavam explorando em seu impulso para desvendar as capacidades intelectuais do homem. Contou uma conversação que tivera com o falecido Lev Landau, um dos 2 ou 3 maiores físicos da Rússia, sobre a próxima possibilidade de afinar duas mentes telepaticamente. Disse-lhe Landau: quando isso acontecer, o professor poderá transmitir a um estudante conhecimentos que transcendem a capacidade normal da sua mente, passando por cima do seu mecanismo de defesa e atingindo os 90% do cérebro normalmente vazio. Como estimulante da criatividade e para a utilização da parte adormecida do cérebro na ciência pura, Raikov e seus colegas reencarnaram um gênio matemático europeu num estudante universitário de matemática. O que acentua a superconcentração da reencarnação é a crença do estudante de que também é gênio, diz Raikov. No rapaz, sumamente confiante, nenhuma inibição bloqueia o fluxo criativo. Ele utiliza em seu trabalho reservas que normalmente permanecem inexploradas durante toda uma existência. A experiência obtida por esse estudante nas horas em que é um gênio matemático reencarnado também se reflete em sua vida de todos os dias. As suas notas melhoraram vertiginosamente. Mas se você, leitor, imagina poder tentar a reencarnação como um curso intensivo ultra rápido, não faça isso. Raikov é explícito em relação aos perigos muito reais de uma tentativa desse gênero. Ninguém, afirma ele, a não ser um psiquiatra hipnotista muito competente, deve procurar evocar personalidades separadas em outra pessoa, ou em si mesmo. Todos os alunos de Raikov sobreviverão entusiasmados à reencarnação. Sentiram-se bem, descansados, depois das suas sessões. Afirma-se que eles dominaram automaticamente a técnica da auto-hipnose, que os ajudou a intensificar a força de vontade e a memória. O imaginativo Raikov tentou uma experiência engenhosa com um engenheiro aeronáutico, a reencarnação no futuro, que a maioria dos ocidentais denominaria precognição. Você é um grande inventor do futuro, disse Raikov ao engenheiro. Com os seus conhecimentos, poderá desenhar facilmente um método de fotografar foguetes cósmicos. O homem do futuro concordou e pôs-se a trabalhar. Guardamos os desenhos em lugar seguro para verificar, mais tarde, se estão corretos, diz Raikov. As pesquisas de Raikov sobre reencarnação artificial, depois de publicadas, despertaram o interesse de profissionais em muitos campos diferentes. 168 Um dos psicólogos soviéticos mais populares, o Dr. K.K. Platonov, comentou: o desenvolvimento da capacidade de desenhar é apenas um exemplo parcial de leis mais gerais. Fala-se muito aqui em estudar os poderes latentes da psique do homem, que a ciência demonstrou serem inusitadamente grandes. Disse um emérito neurofisiologista, o Dr. F. Bessin, utilizando a hipnose. Raikov está influindo nas características pessoais de uma pessoa, tentando desvelar segredos de capacidades intelectuais e a possibilidade de exercitá-las. Trata-se de um novo enfoque do ensino que merece atenção. A doutora E. Shorokova, vice-presidente da Sociedade de Psicologistas da URSS, declarou: devemos as amar.
Essas tentativas para penetrar profundamente num processo tão pessoal e tão complexo quanto a criatividade. Um novo e emocionante filme popular, Sete Passos Além do Horizonte, produzido pela Kiev Filmes em 1969, vai ainda mais longe na sondagem do tipo de reencarnação artificial de Raikov. A criatividade, a inspiração, esse súbito deslumbramento, essa posse repentina de um poder de que as pessoas normalmente carecem, têm sido namoradas desde tempos imemoriais. Raikov deslocou o namoro para o laboratório, tentando desenvolver pelo menos um modo pragmático de romper a barreira da inspiração. Com seu colorido psíquico, a criatividade não é essencialmente uma criatura de laboratório. O carisma, a presença. Todo grande ator o irradia quando está tomado. Observa Raikov que os atores e atreais russos lhe confessam a miúde sentir dificuldade em abandonar o personagem depois de um espetáculo. Tornam-se outras pessoas, dotadas de poderes diferentes dos que normalmente exibem. O triunfo do fluxo da criatividade, e a luta para fazê-la surgir, ocorrem particularmente nas outras artes. Um dos mais brilhantes compositores russos, Sergei Rachmaninoff, criou uma espécie de precedente para o trabalho de Raikov. A primeira sinfonia de Rachmaninoff foi executada em São Petersburgo e estrepitosamente vaiada pelo teatro inteiro. O compositor sentiu-se arrasado. Sucumbido, decidiu desistir de compor. Nos anos que se seguiram, toda e qualquer inspiração musical que pudesse agitar-se dentro dele era bloqueada. Rachmaninoff sentia-se como se estivesse usando tapa-orelhas mentais. Temendo que ele nunca mais viesse a compor, os amigos convenceram-no finalmente a procurar um hipnotista, o Dr. Dahl. O senhor possui um grande talento e tem a capacidade de expressá-lo, sugeriu Dahl ao compositor. A inspiração flui livremente no seu espírito. Nada pode bloqueá-la. Depois de alguns exercícios de autossugestão, a música voltou a Rachmaninoff. Ele passou a escrever a música magnífica, poderosa, que se alastrou, como a primavera, pelas terras geladas da Rússia, e que, hoje em dia, figura entre as maiores do mundo. É o famoso segundo concerto para piano em dó menor. Rachmaninoff dedicou-o ao seu hipnotista, o Dr. Dahl. Tendo superado o bloqueio mental, Rachmaninoff descreveu mais tarde como o salteava o seu talento criativo. Muitas vezes, andando pelos campos e olhando, de repente, para a folhagem ensopada de chuva, ou para um ocaso, a música lhe acudia, num torvelinho, todas as vozes ao mesmo tempo. Não um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. Tudo cresce. De onde veio, como começou, que sei eu. Subiu de dentro de mim. Estava alimentado, escrito. Musas e deusas, espíritos e segundos e os gênios desde que os escritores principiaram a ordenar as palavras, falaram nesse algo de hora que chega distribuindo dádivas. O poeta soviético contemporâneo Andrei Voznesensky descreve o melhor do que muita gente, o poeta é duas pessoas. Uma é a pessoa insignificante, que leva a mais insignificante das vidas. Mas atrás dele, como um eco,
está a outra pessoa, que escreve poesia. Muitas vezes o homem real não tem a menor ideia do caminho que o outro tomará ou da ação que vai praticar. Esse outro homem é o profeta, que existe em todo o poeta. Será difícil encontrar um escritor que não tenha dito, isso me veio. Foi como tomar um ditado. A criatividade não está enfeixada em campos separados, como o demonstra a carreira do mais brilhante renascentista norte-americano, Buckminster Fuller, engenheiro, cosmógrafo, arquiteto, o domo geodésico, matemático, poeta, e ad infinitum. Fuller entende que a era da telepatia está prestes a começar e que terá profundo efeito sobre a vida. Refletindo sobre a inspiração e intuição, disse ele ao escritor Walter McGraw, tenho feito descobrimentos matemáticos, realmente vistosos, e tenho tido um sentido extraordinário de uma espécie de ranço intelectual de que essa ideia já era conhecida antes. 328 Há uma quantidade de histórias de cientistas que veem o seu grande descobrimento como um todo, resumido, e depois passam 10 anos, ou mais, desenhando planos, elaborando fórmulas, para chegar ao âmago da ideia e poder mostrá-la aos outros. Muitos grandes cientistas russos Mednikov, Butlerov, Mendeleev experimentaram este súbito e pleno impacto. D. Mendeleev, o famoso químico, viu toda a sua tabela periódica dos elementos, certa noite, num sonho extremamente nítido. Os grandes médiuns possuem afinidades com artistas. Eles também parecem, às vezes, ter acesso a conhecimentos e poderes que não se encontram em seus ios cotidianos. Como os artistas com os seus segundos ios e as suas musas, os médiuns também têm os seus ios maiores e, às vezes, controlam personalidades. Dir-se-ia que o artista dirige o poder para o meio das palavras, das notas, das tintas e das massas, ao passo que nas artes psíquicas o meio é o médium. A maneira por que as pessoas talentosas podem acionar a inspiração interessou ao parapsicologista Vassiliev. O encanto mágico que ele encontrou era pessoal e subjetivo. Algumas, como Rachmaninoff, vão passear pelo campo, outras se deitam com a cabeça voltada para o norte. Ou podem vestir uma roupa especial, rezar, ler um livro, beber, conter a respiração, olhar na bola de cristal, nadar, apontar lápis, esfregar um anel. Para Vassiliev, todas as excentricidades a que as pessoas recorrem servem para pôr em ação uma resposta condicionada, altamente individualizada. Em certo momento do passado tivemos uma súbita inspiração. A mente procura alguma coisa que a tenha causado, teorizou Vassiliev. Damos com algo que talvez não fosse a causa verdadeira, mas passará a sê-lo se for repetida ritualmente todas as vezes que se desejar a inspiração. Segundo Vassiliev, Schiller conservava maçãs podres sobre a mesa de trabalho e dizia não poder escrever sem lhes sentir o cheiro. Acreditava Vassiliev que Schiller deveria ter concebido ou escrito uma passagem brilhante, um dia, no outono, enquanto as maçãs se estragavam no chão. O cheiro forte de ranço tornou-se a mola da sua inspiração. Raikov explica da mesma forma o caminho para a inspiração através da reencarnação.
A palavra Repin ou Rafael é apenas um símbolo que ajuda o hipnotista a penetrar o mistério das capacidades do homem para chegar às reservas do organismo não utilizadas em estado de vigília. Usando a palavra Repin, diz Raikov, o hipnotista rompe a crosta dos centros do cérebro que continuam despertos durante a hipnose, criando assim grande excitação em outras áreas cerebrais. Em seguida, tudo se concentra no trabalho criativo, desenhar, 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 como Repin. O Dr. Raikov é de opinião que a reencarnação permite ao estudante estabelecer conexão com 90% das células cerebrais que normalmente jazem adormecidas. Um ocidental familiarizado com a psicologia de Jung dirá que o símbolo Repin permite ao estudante estabelecer conexão com o inconsciente coletivo e abordá-lo. Há uma porção de teorias sobre o que está acontecendo e muita semântica para acompanhá-lo, mas o ponto crucial é a circunferência do eu cotidiano, a definição do eu. O que quer que estabeleça conexão no momento da inspiração está fora do círculo do eu. Uma das metas dos parapsicologistas comunistas é aumentar a circunferência do eu. Ligar essa parte expectante do ser, acender as luzes, pôr mais vida em movimento. A ideia é aumentar o âmbito e o poder, como a passagem do ukulele para a guitarra elétrica. Que dizer de uma forma de aumento mais demorada a reencarnação no sentido tradicional. Os parapsicologistas ocidentais, notadamente o Dr. Ian Stevenson da Universidade de Virgínia, começaram a fazer investigações científicas de supostos casos de reencarnação. Nos países da cortina de ferro que visitamos, fora da Rússia, encontramos um interesse ativo pela ideia. Dada a filosofia política da União Soviética, este ainda é um assunto demasiado melindroso para se investigar cientificamente na URSS. Talvez a última palavra russa sobre a reencarnação deva ser dita por um homem que continua sendo lido e reverenciado na Rússia, Tolstói. No início do século XX, Tolstói escreveu: "Toda a nossa vida é um sonho. Os sonhos da nossa vida presente são o meio em que desenvolvemos as impressões, os pensamentos, os sentimentos de uma vida anterior. Assim como vivemos através de milhares de sonhos em nossa vida presente, assim a nossa vida presente é apenas uma dentre os milhares de vidas a que chegamos vindos da outra vida, da vida mais real e à qual voltamos depois da morte. A nossa vida é apenas um dos sonhos daquela vida mais real. Eu o creio. Eu o sei. Eu o vejo sem nenhuma dúvida." 249